Graça e paz, queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui na nossa campanha de jejum e oração, Espírito em Chamas. E o tema de hoje que nós vamos estar conversando com vocês é: quando a igreja ora? O que acontece quando a igreja ora? O que acontece quando nós oramos? Nós podemos orar no nosso particular, nós podemos orar em dupla, em família, mas também nós podemos orar e devemos orar como igreja. O que acontece quando a igreja ora? E o texto que nós vamos estar meditando agora, nesse nosso devocional da nossa campanha, fala sobre isso. Olha só o que está lá em Atos, no capítulo de número 12, verso 5. Atos 12, 5. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Guarde isso no coração. A igreja não somente orava, ela orava intensamente. Podemos dizer que a igreja estava numa vigília de oração. Podemos dizer que a igreja tinha uma corrente de oração. Mas sabemos que ela orava. E orava intensamente. Irmãos, às vezes não basta orar. Temos que aprender a orar intensamente por aquilo que nos incomoda. Por aquilo que a gente não se conforma. A igreja muda, transforma situações quando ela ora a Deus intensamente. Porque Deus que conhece o profundo dos nossos corações, Deus que conhece toda a história, Deus conhece tudo e todos. Então Deus providencia a resposta. E aqui o texto é que Pedro estava realmente preso de uma forma que ele não tinha como escapar. Era dali para a morte. Assim como anteriormente aconteceu com Tiago. Mas tem continuidade na vida de Pedro. Não havia terminado ainda o propósito de Deus na vida de Pedro. E às vezes nós paramos de orar como se o nosso problema tem esse poder de paralisar ou de impedir os planos de Deus na nossa vida, os propósitos de Deus na nossa vida. E nós paramos de orar. Paramos de orar intensamente pelos enfermos, pelos desempregados, pelas crises que o país vive, que a comunidade vive, pelas crises que a igreja vive. Não, nós devemos orar. Nós aprendemos com esse texto que quando nós oramos intensamente a Deus, como igreja, em concordância, Deus opera o milagre. E aqui, de forma sobrenatural, Pedro é liberto. O anjo do Senhor vai lá e tira Pedro da cadeia. Pedro estava dormindo, mas a igreja estava acordada, orando. Às vezes, irmão, nós precisamos aprender a ser igreja e orar como igreja. Ainda que nossos irmãos estejam dormindo espiritualmente, mornos, frios espiritualmente, mas nós precisamos estar acordados, orando, para que Deus desperte, para que Deus liberte os nossos irmãos, os nossos amigos, seja qual for o tipo de prisão, cegueira espiritual, endemoniamento, doença, não devemos parar de orar. Não podemos parar de orar. A oração move montanhas, realmente. A oração move autoridades. A oração muda decretos. A oração. Então aqui está a nossa oportunidade. Quer mudar o mundo? Quer mudar a circunstância que está ao seu redor? Devemos orar incessantemente a Deus. Porque toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. E o nosso Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, tem tudo sob seu controle.
Então, queridos, o que nós vamos fazer agora? Orar. Orar de que forma? Intensamente. Intensamente. Durante esses 50 dias, estamos motivando cada um de vocês a orar intensamente. Aprenda a vencer pela oração, pela busca incessante. Se você, querido, leu esse texto bíblico comigo, se você concorda comigo, vamos fazer a nossa confissão de fé? Vamos confessar: Senhor, eu creio que eu fui escolhido para orar de forma intensa, conforme a Tua palavra me ensina e me motiva. Eu creio no poder da oração, que ela liberta o cativo, que ela cura o enfermo. Eu creio que ela é capaz de mudar decretos. Eu creio que ela é capaz de mover autoridades, transformar pessoas e o mundo inteiro. Eu creio. Eu creio que a oração pode fazer com que o evangelho cresça. Eu creio que a oração pode fazer com que a igreja cresça, que haja novos convertidos, que haja discipulado, que haja uma adoração genuína na igreja, que haja realmente um povo separado, santificado neste lugar para avançar. Como igreja e o reino de Deus também, eu creio que a oração do justo, a oração da igreja pode muito, e em seus efeitos. Então, por isso que eu estou aqui. Eu quero orar. Eu creio. Querido, se você fez esse devocional comigo, se você fez essa confissão de fé, vamos orar a palavra nesse momento agora? Conforme nós lemos? Então, ora assim comigo: Senhor Jesus, eu faço parte da Tua igreja. Agora é o nosso tempo, agora é a nossa hora de viver essas experiências de busca do Senhor. Mas eu quero aprender a buscar o Senhor intensamente. Eu quero aprender a mudar decretos, destino através da oração. Eu quero aprender, Senhor, me entregar totalmente ao Senhor na minha vida de oração. Eu quero, Senhor Deus, ser um modelo, um exemplo para a igreja de oração. Eu quero inspirar os meus irmãos, meus amigos, a minha família a orar intensamente ao Senhor. Eu quero, Senhor. Eu clamo ao Senhor. Em nome de Jesus, vem nos visitar, Senhor. E eu quero orar pela nossa nação, orar pela nossa igreja, pela nossa liderança, para que todos nós possamos experimentar do poder libertador que a oração pode nos trazer. Assim eu oro agradecido ao Senhor, em nome de Jesus. Querido, se você fez essa oração, se você fez essa confissão de fé, vamos fazer com que esse vídeo alcance outras pessoas. Mude o decreto mesmo, começando pelo meu, pelo seu. Vamos decretar através da oração intensa a Deus, porque nós queremos viver os seus milagres. Então vamos lá, compartilhe esse vídeo, ative o sininho e vamos seguir em frente. Já estamos na reta final. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.